Fala pessoal, vocês já pararam para pensar no poder que um bando de traficantes pode ter? Tipo, é como um vírus, sabe? Espalha, corrompe, destrói tudo que vê pela frente. De rolos ilegais a verdadeiros impérios, os cartéis mexem com a economia, fazem fortunas e espalham o caos. Eles são o lado obscuro da força, os caras que mandam em tudo por trás dos panos. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 maiores cartéis do mundo, aqueles que ficaram na história pela violência, pela grana e por controlar mercados inteiros. Se preparem, porque agora começa a lista dos cartéis mais poderosos da história. Vamos começar com o rei da cocaína, o chefão cartel de Medellín, Pablo Escobar, o cara que transformou pó em ouro. Esse cartel da Colômbia controlava tudo, da produção à venda da cocaína. Nos anos 80, eles mandavam no mundo, ditando preço, abrindo caminho e calando a boca de quem ousasse contrariá-los. O poder do Escobar, ele não só competia com governos, ele infiltrava neles. Corrupção era a arma secreta do cartel. Comprava juiz, polícia, político. Se a grana não resolvesse, a violência resolvia. Bomba, sequestro, morte. O terror era o cartão de visitas do cartel de Medellín. Em 93, o império caiu com a morte do Escobar. O cartel de Medellín acabou, mas a história, a lenda do Escobar, essa nunca morre. Enquanto o cartel de Medellín brilhava na mídia, outro cartel crescia na surdina, o cartel de Sinaloa. Liderado pelo El Chapo Guzmán, esse cartel mexicano era sinônimo de eficiência e ousadia. Eles eram os ninjas das drogas, moviam tudo, driblavam obstáculos, compravam lealdades. O El Chapo era um fantasma, mestre da fuga, sempre um passo à frente da polícia. Com ele no comando, o cartel de Sinaloa cresceu, controlando rotas de tráfico por terra, mar e ar. Lavagem de dinheiro, assassinatos, corrupção em massa. O cartel era um câncer no México. A prisão do El Chapo em 2016 foi um baque, mas não o fim. O cartel, tipo uma hidra, se reergueu com novos chefes, mas a mesma fome de poder e dinheiro. O cartel de Sinaloa virou uma marca, um símbolo do fracasso da guerra às drogas. Na sombra do cartel de Medellín, outro grupo mandava na Colômbia, o cartel de Cali. Enquanto o Escobar partia para a ignorância, os caras do Cali preferiam a sutileza, a estratégia, a infiltração na maciota. Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, os Cavalheiros de Cali, comandavam um império do crime tão lucrativo quanto o do Escobar. Corrupção era a especialidade da casa, permitindo que agissem livremente, expandindo seus negócios para os Pedrita e Europa. O cartel de Cali era profissional, com um esquema de inteligência que deixava muito governo no chinelo. A prisão dos irmãos Rodrigues Orejuela marcou o fim da linha para eles. Mas a marca da corrupção e da violência que eles ajudaram a criar ainda assombra a Colômbia. Na divisa do México com o Zewa, Ciudad Juárez virou ponto estratégico do tráfico. E quem controlava essa porta de entrada para o norte era o cartel de Juárez. Liderado por Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus, o cartel era especialista em levar cocaína, heroína e metanfetamina para os gringos. O Carrillo era raçudo e inteligente, mestre em corromper autoridades e com uma frota de aviões que mais pareciam ônibus, de tantos carregamentos de droga. A morte do Carrillo, em 97, durante uma plástica, vai entender, enfraqueceu o cartel. Mas Ciudad Juárez continuou sendo palco de guerra do tráfico, um símbolo da violência e da corrupção na fronteira. O cartel de Juárez perdeu o líder, mas a cidade que deu nome a ele continua sendo um ponto-chave para o tráfico. No coração do México, o cartel do Golfo se firmou como um dos mais antigos e poderosos do país. Juan García Abrego, o chefão que moldou o cartel, transformou o grupo em um império tráfico, extorsão,
sequestro, tudo que você imaginar de ilegal. O Cartel do Golfo era conhecido pela brutalidade, pela influência política e pela capacidade de infiltrar a polícia mexicana. A prisão do Abrego, em 96, e a extradição dele para Usilique, Iowa, mudaram o jogo. Osiel Cárdenas Guillén assumiu o comando, botando o terror ainda maior. O Cartel do Golfo se dividiu em facções rivais, dando origem a grupos como os Zetas, que espalharam o terror por todo o México. O legado? Violência, impunidade e corrupção que corroem o país até hoje. Em Tijuana, na fronteira, o Cartel de Tijuana, dos irmãos Arellano Félix, transformou a cidade em um campo de guerra. Eles controlavam o fluxo de drogas para os Itaúa, usando métodos brutais para eliminar rivais e intimidar autoridades. Os Arellano Félix eram famosos pela crueldade e execuções públicas, tortura, corrupção de policiais e políticos dos dois lados da fronteira. A morte do Ramon Arellano Félix, em 2002, e a prisão dos irmãos dele acabaram com a liderança do cartel. Mas a violência e a corrupção que eles deixaram continuam assombrando Tijuana. O cartel de Tijuana enfraqueceu, mas a cidade continua sendo um ponto estratégico para o tráfico de drogas. Imagina um exército de ex-militares treinados para matar, com tática e armas pesadas. Agora coloca esse exército a serviço do tráfico, espalhando terror por onde passa. Esses são os Zetas. O grupo começou como braço armado do Cartel do Golfo, mas logo se tornou independente, expandindo seus negócios para além das drogas. Extorsão, sequestro, tráfico humano. Os Zetas viraram sinônimo de brutalidade no México. A captura e morte de seus líderes, como Heriberto Lascano e Miguel Trevinho Morales, enfraqueceram o cartel, mas a marca da violência extrema que eles deixaram continua viva. Dentro do cartel de Sinaloa, uma facção liderada pelos irmãos Beltrán Leiva começou a crescer. Eles cuidavam de boa parte da logística e da segurança do cartel, mas a ambição dos caras os colocou contra o chefão, o El Chapo Guzmán. A treta entre os Beltrán Leiva e o El Chapo gerou uma guerra que abalou o mundo do crime no México. Os irmãos Beltrán Leiva se juntaram aos inimigos do cartel de Sinaloa, aumentando a violência e a instabilidade no país. A morte de Arturo Beltrán Leiva, em 2009, e a prisão de outros membros importantes enfraqueceram o grupo. Mas a violência e a traição que eles deixaram como legado ainda influenciam o narcotráfico mexicano. No México, em Michoacán, um grupo chamado Cartel de la Familia Michoacana surgiu com uma mistura bizarra de religião e violência. Liderados por Nazário Moreno González, o El Más Loco, o cartel misturava misticismo com brutalidade. Eles se achavam soldados de Deus, limpando o mundo do mal, enquanto traficavam, extorquiam e aterrorizavam a população. A morte do Nazário Moreno González, em 2010, e a divisão do cartel não acabaram com a violência em Michoacán. Novas facções, como os Cavaleiros Templários, surgiram, mantendo a tradição de brutalidade e impunidade. O Cartel de la Familia Michoacana mostrou como a religião pode ser usada para justificar a crueldade. Das cinzas da família Michoacana, surgiu um grupo ainda pior, os Cavaleiros Templários. Liderados por Servando Gomes Martínez, o La Tuta, o cartel se via como uma ordem de cavaleiros medievais, com direito a código de conduta e rituais. Mas por trás da máscara religiosa, os Cavaleiros Templários escondiam sua verdadeira face: traficantes, extorsionários, sequestradores e assassinos. Eles controlavam a produção de metanfetamina no México, exportando para os Essequies e Uara e outros países. A violência era a marca registrada. A captura do Servando Gomes Martínez, em 2015, foi um baque no cartel. Mas a violência em Michoacán não acabou.
E assim termina nossa viagem pelo mundo do narcotráfico. Vimos poder, ambição, violência e corrupção. Conhecemos os chefões, que desafiaram governos, construíram impérios e espalharam o terror. Mas a história não acaba aqui. A guerra às drogas é uma luta sem fim, um ciclo vicioso de violência e corrupção. Cabe a nós encontrarmos soluções, repensarmos nossas estratégias e combatermos as raízes desse problema.